Bora nação, trazendo mais um corte aqui bacana pra gente estar reagindo junto. Separei agora o pessoal aí de Jogo Aberto também, o pessoal da ESPN falando aí sobre essa preparação já do Flamengo, né? Já se preparando para o clássico contra o Palmeiras, jogo que promete agitar aí o Campeonato Brasileiro. O Flamengo hoje teve antidoping surpresa, né? Teve reclamação lá, porque acaba interferindo na rotina dos jogadores, a programação dos treinos. Então a diretoria já deu uma reclamada também. É de fato estranho, né? Logo nessa semana aí, no meio da preparação, esse antidoping. Mas enfim, vou deixar vocês com o vídeo, vamos estar reagindo junto, tá bom? Final a gente volta com mais informações do Mengão aí. Bora pro vídeo. O confronto mais aguardado da temporada, enfim, chegou. Se todos os jogos do Brasileirão valem os mesmos 3 pontos, os desse domingo, disputados no Maracanã, parecem mais valiosos. Uma vitória do Palmeiras é o mesmo que colocar uma mão na taça. Mas não pense que será tão simples assim. Diante de aproximadamente 60 mil pessoas, o Flamengo entra em campo em busca de igualar a pontuação do líder e manter vivo o sonho do campeonato. É um jogo que vai definir muita coisa, acredito que daqui para frente. E a gente tem que representar primeiro a nós e também a todos aqueles que estão nos acompanhando e torcendo para que a gente faça uma boa partida e conquiste esses 3 pontos. O Campeonato Brasileiro é uma prioridade desde o início do ano, quando o BAP assumiu a presidência do clube. Felipe Luiz nunca escondeu o desejo do título nacional, que há 5 anos não fica na gávea. O último foi conquistado em 2020, quando o atual treinador ainda era uma das peças importantes dentro de campo. Eu vejo um jogo do Palmeiras pela frente agora, e depois o jogo da Libertadores. Não posso ver muito além disso, porque o meu papel é fazer com que o time ganhe o próximo jogo. Felipe comanda o treino no Ninho do Urubu na manhã desta sexta-feira e repete a atividade amanhã no mesmo horário. A principal expectativa do treinador é poder contar com Saul para o confronto. O meia se recupera de dores no tornozelo desde o jogo contra o Cruzeiro, no dia 2. Ontem, ele foi a campo em atividade individual e ainda não se juntou ao grupo. Quem certamente não joga é Everton Cebolinha. Com apenas 20 minutos em campo no clássico contra o Botafogo, o atacante teve uma lesão confirmada na coxa. De La Cruz e Alan, fora do último jogo, voltaram aos treinos normalmente. Sem atletas suspensos, o Flamengo pode repetir o time que venceu na última quarta, com Rossi, Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro, Jorginho, Everton Araújo e Arrascaeta, Luiz Araújo, Samuel Lino e Pedro. Flamengo e Palmeiras se enfrentam domingo às 4 da tarde no Maracanã. Expectativa de casa cheia. E mesmo que os 3 pontos sejam os mesmos, esses podem definir as próximas páginas do campeonato. Olha, temos uma prévia e eu confesso que eu não estou muito segura quanto a essa escalação. Acho que o Felipe Luiz pode ter alguma surpresa, aprontar alguma coisa. Olha só, Rossi no gol, garantido. Emerson Royal, tem Varela também aqui. Léo Ortiz e Léo Pereira. Alexandro na esquerda. Aí ele pode ou repetir o Everton Araújo, tem o Pulgar, que tá voltando aí de lesão, e o Saul, que o departamento médico é que vai liberar ou não. Jorginho, Arrascaeta. De um lado, Luiz Araújo tem entrado muito bem nos jogos do Flamengo, mas o Carrascal tem sido elogiado pelo Felipe. Do outro lado, Samuel Lino. E aí, centralizado, eu acho que ele vai de Pedro, né? Essa Bruno Henrique guarda para a segunda etapa. Ronaldo, qual seria aqui a sua escalação ideal? O que você aqui concorda, discorda? Não, eu concordo com a nossa produção, que a nossa produção muito bem essa semana, já acertou várias vezes. E eu acho que vai acertar nessa linha, por quê? Porque colocou o Pedro ali, ó, e o Luiz Araújo. Se for essa formação, nós acertamos, porque é o que vem acontecendo e é o que vem trazendo gols para o Flamengo. Nessa velocidade pelo lado direito e o Pedro dentro da área. Agora, esse menino, Samuel Lino, menino,
Muitas vezes, você não precisa chutar no gol. Levanta a cabeça e acha o companheiro. Vai ter sempre alguém chegando próximo de você. Ou senão a Arrascaeta vindo. Imagina, você domina uma bola no Maracanã, você dominando uma bola, olhando a passagem do Pedro por dentro e ali encostadinho com a Arrascaeta. Então não chuta, filho. Não faça isso. Toca pros meninos. Aí é 3-0 pra nós. 3-0 pro Flamengo. Vai tá bem marcado, rapaz. Agora, ele tem muitas opções, o Felipe Luiz, o Plata é um jogador que ele gosta também. Eu quero saber se ele vai surpreender Abel Ferreira, porque o Palmeiras a gente já sabe qual é a escalação, já tá entendendo esse time que vem goleando, ganhando muito bem em casa, mas o jogo é no Rio de Janeiro. O Flamengo ganhou do Botafogo lá no Newton Santos e agora precisa voltar a vencer também no Maraca. Ainda mais, Renato, eu acho que há mais de 10 anos o Palmeiras não ganha no Maracanã do Flamengo. Conte-me então mais. São coisas que pode acontecer. O quê? Pode acontecer o Palmeiras ir lá e ganhar do Flamengo. O Flamengo não veio aqui e ganhou do Palmeiras. Então a gente vai lá e pode ganhar também. Mas você concorda que se empatar já é bom pro Palmeiras? Mas a gente quer ganhar. O Palmeiras Não, não tô falando que vai ser empate. Eu tô dizendo que ele tá na frente, ele tem 2 vitórias a mais. Se empatar, ótimo para quem? Pro Palmeiras. Se jogar fechadinho lá no Maraca, fechadinho. vai tomar taca. O Palmeiras tem uma ideia de jogo. Já tem seu esquema tático. Não vai chegar lá no Maracanã e vai fazer diferente, irmão. Não vai mudar o que o Abel vem fazendo. Chegar lá esse jogo contra o Flamengo, vou ter que fazer coisa diferente. Isso não vai. Ele vai fazer o que ele vem fazendo. Os jogadores marcando lá na frente, com atitude, né? E não dando espaço. Porque se der espaço pro Arrascaeta pensar no jogo, aí é complicado. Mas o Aníbal vai estar ali, ó. O Pitbull marcando ele ali perto, vai dar espaço. É o espaço pra ele, entendeu? Para aí, Aníbal ou Bruno Fux? Aníbal. É o cabeçada. Aníbal. Eu acho que ele não vai mudar das características, Renato. Ele vai manter, né, o Gustavo Gomes volta. Murilo ali, os 2 zagueiros, e coloca o Aníbal junto com o Andrés Pereira. Bom, daqui a pouquinho esse lado palmeirense aqui no Flamengo, muita coisa também acontecendo no Palmeiras, informações importantes, Pedro, que vão chegando e que envolvem esses 2 grandes clubes. A gente começa com o Flamengo, que treina nessa manhã, mas foi uma manhã também agitada por aí, hein, Pedro? Bem agitada, Bruno. Tudo bem? Mais uma vez um abraço a todos aí. Pois é, o Flamengo que nessa manhã treina no Ninho do Urubu, período da manhã, a atividade no CT rubro-negro. E hoje pela manhã houve uma visita surpresa, uma ação surpresa da Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem. Fazer os testes nos jogadores, algo que é recorrente, acontece, mas o Flamengo revela um incômodo, divulgou até uma nota oficial, porque foi feito bem antes do jogo contra o Palmeiras, na antevéspera, bem próximo do jogo contra o Palmeiras, melhor dizendo, e está acontecendo, na verdade, uma quebra de privacidade, segundo o Flamengo, ali da observação dos treinamentos, né? Porque geralmente é tudo mais restrito a comissão técnica, jogadores, e ali o José Boto, diretor de futebol, no máximo fica entre essas pessoas, geralmente, ainda mais uma atividade considerada tão importante para o Felipe Luiz definir o time. Será que o Saúl volta porque estava com dores no tornozelo, aí já estava um tempo fora? Então fica essa questão sobre a volta ou não do Saúl, mas 3 dos 9 representantes da ABCD que estão ainda no Ninho do Urubu puderam acompanhar a atividade integral do Felipe Luiz. Então o Flamengo está incomodado com esse tipo de atitude, de procedimento, digamos assim, porque o atleta, são 10 atletas que são testados e aí eles têm que ser acompanhados durante todo o treinamento, tem que ingerir uma quantidade grande de líquido. Isso, segundo o Flamengo, atrapalhou o andamento do treinamento, porque os jogadores não conseguiram urinar. Então, para fazer a questão de ativação muscular, que é importante ali para até prevenção de problemas musculares, etc., foi tudo atrapalhado. Então o Flamengo se queixa bastante nesse sentido. Reiterou na nota que nessa semana foram feitos testes em jogadores por conta da semifinal da Libertadores, testes de dopagem da Conmebol. Foi tudo realizado, 50 jogadores inclusive que foram testados no início dessa semana, mas reclama mais do timing e também da falta de privacidade que teve, porque o treinamento acabou sendo acompanhado por, segundo pessoas do Flamengo, pessoas estranhas ao dia a dia
dia a dia do Ninho do Urubu. Então essa polêmica tá bem quente aí, Bruno Vicari. E eu estava conversando com o pessoal da ABCD, a gente já entra nesse assunto e a gente expõe exatamente o que o Flamengo pensa e também como a ABCD vê esse caso e essa reclamação. Envolve essa manhã agitada lá no Flamengo. Os últimos 10 confrontos entre Flamengo e Palmeiras são 3 vitórias do Flamengo, 5 empates e 2 vitórias do Palmeiras. O Flamengo fez 13 gols, o Palmeiras 8. Olha só, a última vitória do Palmeiras no Maracanã foi no Brasileirão de 2015. Então já faz aí 10 anos, né, que o Palmeiras não consegue vencer lá. Bom, eu estava conversando então com o pessoal da ABCD, Mari, Jailson, e acho que é importante que o Pedro também esteja ouvindo para a gente tentar entrar aí nesse assunto e esclarecer, porque o Flamengo está incomodado pela maneira como ele foi abordado hoje pelos agentes da Agência Brasileira de Controle de Dopagem. Bom, esse e já deu problema no Flamengo recentemente, né, no ano passado, principalmente no Gabigol. Talvez a gente no futebol não esteja tão acostumado com isso, né? Mas nos outros esportes isso é, assim, absolutamente corriqueiro, normal. E até conversando com o pessoal da ABCD, eles entendem que, é curioso, mas nas outras modalidades esportivas, o atleta entende a importância disso e sabe que esse rito é extremamente formal, que nada pode sair ali de como é preparado e de como é programado, porque justamente você pode colocar em xeque a veracidade ou a credibilidade do exame, e foi por isso que o Gabigol teve aqueles problemas todos, né? E aí, mais uma vez, isso acontece agora com o Flamengo reclamando dessa falta de privacidade. A ABCD prepara uma nota para explicar por que foi hoje, né? E aí eu até questionei, né? Por que hoje? E aí a pessoa até me respondeu assim, olha, se fosse criar uma estratégia para prejudicar um time ou outro, você não faria isso na véspera de um jogo decisivo onde todo o ambiente está controlado. Você faria isso eventualmente nas férias de um jogador onde, por exemplo, o jogador está mais vulnerável a ter cometido algum erro, né? E eu precisei explicar que a questão não é essa de tentar achar alguma coisa, mas a questão da falta de privacidade. Quer dizer, a ABCD mal sabe dessa guerra de bastidor. Ela não está preocupada com isso. O trabalho dela é outro. De um tá acusando o outro, exatamente. E aí a resposta aqui foi o seguinte, ó. Isso não é motivo para a ABCD deixar de fazer o trabalho. O trabalho que é sério e deveria ser aceito pela sociedade como relevante para garantir a saúde e a integridade do ambiente esportivo. Qualquer acusação nesse sentido, contrário, precisa ser feita com provas e responsabilidade, que certamente não existem, porque a alegação não faz o menor sentido, e eles reforçam que todos os clubes da Série A já passaram por esses mesmos exames, esses testes. E é que a gente nem fica sabendo, né? Mas é normal, como o Pedro mesmo falou, né? É normal o time tá lá treinando e chegar a agência antidoping para fazer o exame. Mas isso irritou o Flamengo. O que é que vocês acham? Essa aspas, né, que a gente escolheu para colocar ali no nosso GC, desorganizou a rotina programada e expôs indevidamente a privacidade do grupo. Assim, acho que você já explicou muito bem como é o trabalho, né, como as coisas acontecem, protocolo, enfim. O trabalho não faz parte de você ligar e falar assim, oi, vou incomodar indo aí hoje? Me conta um pouco aí, se vou atrapalhar? Pelo contrário, é surpresa justamente para isso. Exatamente. Então, assim, mais uma vez o Flamengo se coloca nessa condição, né? De ter que ditar o ritmo de como algumas coisas dentro do futebol brasileiro funcionam. E é chato. Nenhum atleta gosta de passar por isso, mas os atletas, eles entendem a importância. Por exemplo, tem um determinado teste, que é um teste de sangue, a gente explicou isso na época do Gabigol, que de fato o agente cola no atleta e fica. Porque muitas vezes depois espere um período de 2 horas para alguns índices ali no sangue voltarem a estarem regulados e aí serem afetados, né? E aí assim, tá bom, o atleta tá aqui, então beleza, o agente tá do lado. Ah, mas eu vou tomar banho. O agente entra no box junto e fica lá vendo o atleta tomar banho. Ah, mas eu vou almoçar. Sim, justamente para evitar que exista qualquer tipo de alteração, contaminação e que o resultado seja válido. Tem uma história, eu contei, acho que eu já contei isso daqui, que foi assim um escândalo e que envolveu o ciclismo faz um tempo já, em 2008. O Kevin Van Impe é um ciclista belga, de uma família bem tradicional no ciclismo, os tios, pais, assim, é uma família super tradicional. Em 2008, sabe onde ele foi abordado? No crematório do filho. Sério? Ah, meu Deus. Exatamente, Jailson.
Ele estava cremando o filho, que tinha 1 ou 2 anos na época, cremando o corpo do filho, e a Agência Mundial Antidoping, na época, falou assim, olha, a gente precisa fazer um teste surpresa, sabemos que ele vai estar ali. E foram lá fazer, e aquilo, claro, gerou uma foi um escândalo, uma repercussão. Os atletas fizeram uma greve, fizeram protestos, porque entenderam que era um ambiente de extrema fragilidade para o atleta profissional. Mas eu estou contando essa história para mostrar que, assim, não... são em casos extremos que a agência vai. A gente esse distanciamento, né? Não é, mas eu estou treinando e o jogo é importante. Sim. Pro agente antidoping, ele nem sabe se o jogo é no domingo ou se é no sábado, ou se o time está 3 ou 10 pontos de diferença. Ele vai lá fazer o teste como tem que ser feito pela limpeza e credibilidade do esporte. É assim que a agência trabalha, não a agência brasileira, a agência mundial trabalha. Eu entendo que Felipe Luiz, o pessoal ali da comissão, jogadores, podem de fato ter ficado incomodados, né? Ainda mais hoje em dia que é tudo muito restrito e fechado, é a véspera de um jogo importante. Mas o Flamengo, como clube ali, como instituição, eu acho um absurdo ele se posicionar dessa forma. Assim, eu acho um absurdo. Você trata isso da maneira interna ali, você divide, né, a sua insatisfação ali internamente, mas você expor, emitir uma nota se mostrando indignado com a atuação, que isso desorganizou a rotina do clube. Assim, o Flamengo não dita o ritmo do futebol brasileiro em nenhuma esfera nesse sentido. Assim, não é ele quem mexe em cronogramas que não dependem do Flamengo. Então, assim, eu acho lamentável essa postura. Nação, então tá aí, esses foram os cortes que a gente trouxe para estar reagindo junto, uns cortes muito bacana, tanto o pessoal do Jogo Aberto quanto o ESPN, né, falando aí sobre essa preparação do Flamengo que tem esse jogo importantíssimo. Maracanã deve estar lotado para poder acompanhar esse confronto entre Flamengo e Palmeiras, jogo que promete aí de fato movimentar muito esse campeonato brasileiro, uma vez que o Flamengo ali empataria no número de pontos, né, com o Palmeiras, caso vença, e deixaria a briga ainda mais embolada. Então a expectativa é alta, o time do Flamengo ali com essa vitória para cima do Botafogo volta a marcar gols, volta a dar confiança. O Pedro ali vai ser um outro tema quente para saber aí se ele vai ser titular ou não. Pedro, que acredito que seja ali o homem-gol do Flamengo, acredito não, certamente ele é o homem-gol do Flamengo, apesar do Arrascaeta estar sendo bem decisivo, mas não acredito que o Pedro fique no banco não, acredito que o Felipe Luiz deva colocar ele, até porque eles jogaram muito bem, ele e o Arrascaeta se encontrando ali. O Pedro também consegue fazer o pivô, distribuir bola, que ajuda ali os pontas a passarem e conseguir chegar na linha de fundo ou finalizar, né? O Luiz Araújo também mais decisivo que o Plata. Eu gosto muito do Plata também, acho um bom jogador, mas para quando a gente precisa de gols, quando é um jogo ali que a gente tem que fazer gol, a gente tem que ir para cima, tem que ser decisivo, eu acho que o Luiz Araújo tem um pé melhor do que o Plata ali para estar decidindo algumas partidas, né? Mas é isso, rapaziada, o vídeo é esse, espero que vocês tenham gostado, já que ficaram até o final, dê o like, se inscreva no canal e até um próximo vídeo, valeu!